Amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, pela graça do Senhor, estamos retomando a nossa exposição na carta de Tiago e para isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. O tema que iremos tratar hoje é domínio próprio. Efeito da graciosa sabedoria que vem de Deus. O texto sagrado nos diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Senhor, nós pedimos a Ti iluminação necessária para a compreensão correta desse texto, a fim de que nós possamos edificar aqueles que assistem a esse canal agora e também, Senhor Deus, promover a direção do Senhor para a vida de muitos irmãos. Rogamos também por aqueles que ainda não obedecem à Tua palavra, mas que apreciam ouvi-la por meio desse canal e de tantos outros. Que o Senhor também os abençoe e os faça enxergar com clareza qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as suas vidas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós precisamos relembrar algumas questões relacionadas à carta de Tiago antes de prosseguirmos. Na semana passada, nós estudamos algumas questões relacionadas a essa carta, as quais eu desejo lembrar a vocês. Nós sabemos que essa carta ela foi escrita por volta do ano 44 depois de Cristo e, pelo que sabemos, foi escrita pelo irmão do nosso Senhor Jesus, que experimentou a fé e veio a ser um dos mais importantes e respeitados líderes da igreja primitiva. Tiago foi uma das pessoas para quem Jesus se mostrou particularmente logo após a sua ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 7, Paulo, escrevendo àquela igreja, ele disse que depois Jesus foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Essa carta ela é chamada de Epístola Geral ou Universal, porque ela não foi escrita para uma igreja específica ou para um indivíduo em particular, mas ela foi escrita para judeus convertidos que foram espalhados por várias regiões do império em consequência das perseguições sofridas em Jerusalém, algum tempo após a ascensão de Jesus. Lemos sobre os destinatários de Tiago, lá no capítulo 1, verso 1, o qual diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Também sabemos que esta é uma carta em tom pastoral e que traz várias temáticas relacionadas diretamente com as necessidades e os pecados cometidos pelos nossos irmãos. Esta carta ela é profundamente prática e ela conclama esses judeus perseguidos e convertidos a Cristo a assumirem uma postura que de fato agrade ao Senhor enquanto eles são peregrinos neste mundo.
mas também é uma carta de conforto e esperança para uma igreja, como já mencionada, perseguida. Você pode ler nos versos 2 e 3 do capítulo 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, em muitos pontos dessa carta, Tiago conforta os nossos irmãos do passado, lembrando a eles que os sofrimentos, eles não estão vindo para destruí-los, mas sim para aperfeiçoá-los. E olhando para esse aspecto, eles podem encontrar alegria para continuarem a sua jornada. Mas, como expliquei no sermão anterior, traçarmos um esboço para a Epístola de Tiago é sempre um desafio pelo fato deste líder da igreja primitiva, tão prático em suas colocações, confortar e confrontar os cristãos perseguidos com tantas temáticas da vida cristã. E essas temáticas, elas passeiam por toda a carta. Elas vêm e vão dentro da própria carta. Mas citei no último sermão que expus aqui em Tiago, um estudioso chamado Simon Kistemaker. Como eu gosto dos comentários de Kistemaker, ele que foi discípulo de Hendrickson, também foi um outro grande expositor, e eu gosto muito da maneira como ele classifica a carta, como ele esboça a carta. E aqui eu quero repetir o esboço dele, só para vocês entenderem que a carta, apesar de ser semelhante, na minha humilde opinião, a uma grande colcha de retalhos da graça de Deus para nós, de temas graciosos para nós, mas ela consegue ter pelo menos aí uns 5 assuntos dominantes. E aí Kistemaker diz, por exemplo, que no capítulo 1, Tiago nos fala acerca da perseverança a despeito das provações. É o assunto dominante do capítulo 1. No capítulo 2, ele trata sobre a fé evidenciada nas boas obras. É o que domina o capítulo 2. No capítulo 3, Tiago trata acerca do domínio próprio, do controle que nós necessitamos ter como servos de nosso Senhor Jesus. Por isso que a abordagem de hoje trata acerca disso. No capítulo 4, Tiago, tratará sobre a submissão, uma questão muito importante também ao cristão. E no capítulo 5, Tiago vai, tratar sobre a paciência. Então, Tiago está dividido da seguinte maneira: perseverança, fé, controle, submissão e paciência. O capítulo em que Tiago aborda a questão do controle ou domínio próprio é o 3º capítulo da carta e está dividido em 2 partes. Dos versos 1 a 12, temos o controle quanto ao uso da língua, que você pode depois pesquisar aqui no canal mesmo, e você vai encontrar então uma exposição de Tiago 3, de 1 a 12. E a segunda parte vai falar dos versos 13 a 18, onde nós temos o uso da sabedoria como ferramenta para o controle da língua. A língua, ela é um reflexo, um efeito de como nós pensamos, né? Como nós pensamos, costumamos nos expressar. E se houver sabedoria em nós, haverá também saúde em nossas palavras. Esse é o princípio que nós queremos trazer aqui. E vimos anteriormente 3 questões muito importantes acerca da língua. Vimos que ela nos leva a tropeçar, conforme os versos de 1 a 4. Vimos que ela revela o oculto do nosso coração, conforme os versos 5 e 6. E vimos que ela não pode ser dominada pelo coração humano corrupto, a menos que tal coração seja regenerado pelo Senhor
conforme os versos 7 a 12. Hoje veremos que é impossível nos conduzirmos de modo agradável ao Senhor em meio a incrédulos e suas perseguições sobre nossas vidas, sem o uso da sabedoria que vem de Deus, a qual se opõe ou se contrapõe à sabedoria do mundo. Nós necessitamos dessa sabedoria. Como disse o sábio Salomão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Então, sem delongas, vamos ao texto de hoje. Primeira verdade é que a nossa sabedoria ela é demonstrada ou revelada nas nossas obras. Isso está bem claro no verso 13. A maneira como nós nos conduzimos revela muito daquilo que somos em nosso coração. Nossas ações são manifestas conforme a cosmovisão que domina o nosso ser. Se o nosso coração foi alcançado pela graça regeneradora do Senhor, nossa conduta irá evidenciar isso com toda clareza. Todavia, se o nosso ser ainda é dominado pelos ídolos do nosso coração, nossa conduta externa irá expor nosso mais íntimo pensamento. Em outras palavras, é isso que Tiago nos diz no verso 13. Escutem. Quem entre vós é sábio e inteligente? Pergunta. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Percebem? Tiago diz, mostre sabedoria por meio daquilo que você pratica. Em outras palavras, ainda que nos esforcemos para maquiar as mais íntimas intenções do nosso coração, elas virão à tona por meio de nossa conduta, visto que ela reflete o nosso coração. Simon Kistemaker diz acerca desse texto que o cristão não vive isolado, mas na companhia de outros, na comunidade em que Deus o colocou. Essa comunidade é, em primeiro lugar, a Igreja de Jesus Cristo. E conforme sua vocação, a Igreja está no mundo para fazer brilhar o Evangelho. O que Tiago diz é, mostrem a verdadeira sabedoria por meio de uma conduta que glorifique ao Senhor. Um homem sábio afirma sua nobre conduta por meio de um condigno proceder. Tiago já nos explicou que esta sabedoria que tanto necessitamos, ela vem do Senhor e quem não a possui precisa orar pedindo-lhe que a conceda. Diz Tiago no capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Todavia, queridos, existem duas formas de sabedoria. Aquela que é oriunda do homem natural e aquela que é oriunda do homem a quem o Senhor regenerou. A sabedoria cuja origem é o coração do homem não regenerado é classificada por Tiago como uma sabedoria maligna, porque ela se manifesta tendo como firme fundamento um coração distante de Deus. E um coração distante de Deus sempre será um coração atormentado e obscurecido pelo pecado. Mas um coração regenerado é um coração cuja luz da graça de Deus é refletida sobre ele e ele então é transformado por esse poderoso evangelho. A segunda questão, queridos, no texto é que as obras carnais, elas evidenciam exatamente isso, uma sabedoria maligna. Nos versos 14 a 16 nós lemos: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie
de coisas ruins. Haviam pessoas nas comunidades para as quais Tiago escrevia que estavam tomadas por obras da carne, como a inveja amargurada e o sentimento faccioso, o sentimento de divisão. Por isso sua língua não possuía domínio próprio, pois ainda era regida pelo coração, um coração que estava ausente do amor ao próximo. O coração que não ama é um coração não regenerado. Tiago, 1 de João 4,7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A lista contendo estas obras carnais está na carta aos Gálatas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glotonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqueles cuja vida testemunha essas obras carnais ainda não nasceram de Deus. Estas terríveis obras evidenciam um coração corrupto, dominado pela sabedoria maligna. E aí a pergunta é: qual é a sabedoria que tem dominado o nosso coração e tem conduzido nossas ações? Às vezes, o mero assentimento intelectual das verdades bíblicas não nos torna necessariamente convertidos. Podemos entender claramente algumas verdades e não sermos transformados. Podemos receber uma certa dose da iluminação do Espírito Santo e ainda assim não pertencermos a Deus. Uma prova cabal de que somos propriedade do Senhor é esse equilíbrio, essa harmonia entre o que cremos e o que vivemos. E aí Tiago está desafiando aqueles seus leitores que estão mergulhados em sentimentos facciosos, frutos de uma sabedoria maligna. Se nossas obras estão assim tomadas desses erros, talvez devêssemos parar um pouquinho para nos perguntarmos se realmente nós já nascemos novamente. Porque o fruto do Espírito evidencia uma sabedoria divina. E aí nos versos 17 e 18, nós lemos sobre isso. A sabedoria que produz práticas santas. E essa sabedoria ela é divina, porque sua origem vem de Deus, que operou graça e regenerou o coração dos seus escolhidos. Nos versos 17 e 18 nós podemos ler: A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago nos revela algumas marcas dessa sabedoria e eu quero trazê-las para nós agora. São apenas 4 que nós iremos destacar aqui. A primeira dessas marcas é que a origem dessa sabedoria está em Deus. Tiago diz que esta sabedoria não é inata no homem, mas é concedida por Deus. Somente o Senhor pode controlar o nosso coração corrupto. O texto de Ezequiel cabe muito bem aqui, quando o texto diz assim, Ezequiel 11, de 19 a 21. Dar-lhes-ei um só coração, e espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Em segundo lugar, essa sabedoria é pura. Tiago diz que ela é sem mistura. A verdadeira sabedoria não é uma mescla de valores filosóficos, humanos e do pensamento de Deus revelado na Escritura. Não. A verdadeira sabedoria é pura. Há louvores a esta sabedoria na palavra de Deus. Por exemplo, um lindo texto de Provérbios 8, eu quero ler apenas do 22 ao 36, que é um louvor à sabedoria, diz assim: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus. Aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, era seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Que lindo esse texto, né? É como se a sabedoria estivesse falando e dizendo: eu estava com o Senhor quando Ele criou sabiamente todas as coisas. Você vê que há uma sabedoria extraordinária na criação, que infelizmente é constantemente maltratada pelo ser humano. Bom, terceira questão é que essa sabedoria carrega o fruto do Espírito. Quando nossa mente é modificada por Deus, nossas ações passam a glorificá-lo. Já não estamos mais sob o domínio da natureza caída de Adão, mas nos revestimos de Cristo e andamos segundo o seu querer, produzindo fruto do Espírito em nossos relacionamentos. Esse fruto está muito bem descrito em Gálatas 5, de 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Finalmente, essa sabedoria promove a paz. A igreja já sofria muito com lutas exteriores. Não podia consentir que pecados internos também maltratassem o rebanho. Tiago está combatendo a conduta pecaminosa, explicando que somente quando a sabedoria do alto dominar o nosso ser, seremos capazes de promover a paz e o amor na casa de Deus. Que texto precioso para nós, né? Eu falei inicialmente que este capítulo da carta trata sobre controle ou domínio próprio.
Somente quando o nosso ser for alcançado pela verdadeira sabedoria, teremos uma conduta que refletirá a bondade de Deus e o fruto do Espírito. Se nossas ações para com os nossos irmãos em Cristo estão tomadas de inveja amargurada e sentimento faccioso, não possuímos a sabedoria do alto. Antes estamos sendo escravizados pela sabedoria terrena, que é animal e demoníaca. Precisamos com urgência rogar ao Senhor que troque o nosso coração. Precisamos rogar para que o texto de Ezequiel 36 seja realidade em nós, nos versos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Que Deus nos abençoe. Amado Pai, Senhor de toda glória, obrigado por essa oportunidade de falar aos corações esta manhã. Seja, ó Deus querido, com cada irmão amado e nos conduz bem, como só Tu o sabes e o podes fazer. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.